Meus caros irmãos e irmãs, Papua Nova Guiné, no norte da Austrália, um país que, como já apresentamos no programa anterior, foi o último lugar que recebeu a nova mensagem de Jesus, a Boa Nova. Missionários franciscanos foram na direção destas tribos, clãs, que, como vocês veem através das montanhas, cada uma no seu grupo, numas casas que nos recorda os primeiros momentos da história de nossos povos. Aí vive essas diferentes maneiras de viver deste povo, aonde os missionários capuchinhos foram. E para poder conquistá-los, durante, poderia dizer, 1 ano, 2 anos, mais anos, pura e simplesmente caminharam, se adaptando, ouvindo, conquistando o seu afeto. Missionárias e missionários. E no momento que esse povo acolheu, no momento em que esses missionários de 4, 5, hoje são mais de 20, com o seu bispo, conquistaram as aldeias. Por outro lado, essas mesmas tribos, marcadas pelo Evangelho, abertas à fraternidade, à boa nova de Jesus, se de um lado o progresso lhes fez bem, de outro lado também os feriu. Vamos acompanhá-los. Este foi um dos últimos lugares a ser descoberto pelo homem branco e a chegar à civilização. Cada dia traz algo de novo. Não se pode planejar nada para amanhã. Cada dia é novo. É por esta razão que os primeiros missionários, desde o início, a chamaram Terra do Inesperado. A região é enorme. Como as pessoas vivem em pequenas comunidades, temos que chegar lá. As pessoas têm que construir uma igreja. Se tiverem dinheiro suficiente, constroem uma igreja grande e bonita. Se não tiverem, constroem uma casa kunai, pequena, parecida com as outras casas. Temos mais de 300 igrejas deste gênero. Por isso precisamos de mais de 300 padres. Somos 32, 33 com o bispo. Não sou especialmente apto fisicamente. Fui sempre dispensado da educação física, quer no seminário, no ensino médio ou no ensino fundamental. Depois vim para cá e tenho que percorrer 15 quilômetros. Os nossos missionários vêm com a experiência dos seus próprios países. Aqui, tem de se abrir a uma mentalidade completamente diferente e a uma maneira de ser e de viver totalmente diferentes. Temos de estar preparados para os mal-entendidos e também para enfrentar a solidão. Estar sozinho foi o mais difícil de suportar. Quando as pessoas saem da igreja, quando vão para casa, ficamos sozinhos. Jesus nos mostra hoje que quando há perigos, temos um refúgio seguro que é Ele mesmo. Jesus nos diz hoje: sejam quais forem os teus problemas e preocupações, comigo podes vencer tudo. Estou ao teu lado para te ajudar.
Eles precisam mesmo de um padre, acima de tudo para terem Jesus ao lado, para celebrar missa, para os ouvir em confissão, para os sacramentos. Eles têm fome dos sacramentos. Às vezes, confesso durante 1h30 ou 2 horas. Eles realmente ouvem e acreditam que os seus pecados são perdoados. Os sacramentos que eles recebem os transformam mesmo. Eles mudam de vida, mas acima de tudo nos fortalecem. Deixam de pensar apenas na sua vida antiga. Antes, a sua vida consistia em lutar contra os seus adversários e procurar algo para comer. Atualmente, há algo mais. Uma procura por algo mais. Chegou um tempo novo para Papua Nova Guiné. Um tempo de mudança. Muitos estão mal preparados para enfrentar essa mudança. Principalmente as crianças e os jovens que estão aprendendo algo que os seus antepassados desconheciam. Acho que poderíamos chamá-los uma sociedade em rápida transição, se não mesmo em convulsão. Quando os nossos primeiros missionários chegaram, encontraram pessoas que estavam na idade da pedra. Usavam utensílios de pedra para cortar madeira, cortar árvores, cavar as hortas e por aí afora. Por isso viviam realmente na idade da pedra. Agora, 60 anos depois, as pessoas foram levadas, empurradas e forçadas a entrar no século XXI. Vivíamos razoavelmente bem no passado. Hoje a vida é diferente. Mumu é um prato tradicional que antes não se podia comprar. Só o preparávamos para a família. Atualmente as pessoas querem fazer negócio com o mumu. E isso não é bom. A refeição era para ser da família e não para ser vendida. A mulher que cuida do porco desde que é um leitão, muitas vezes o trata como um membro da família. Quando o porco cresce e está pronto para o abate, para se preparar o mumu, a mulher muitas vezes chora. Agora as pessoas criam porcos para vender no mercado. Preparam este prato para maximizar o seu lucro. Os produtos da horta também são tratados como um rendimento no mercado. Os jovens não trazem o dinheiro para casa e não compram nada para a família, mas fazem com ele o que querem. Há muitas pessoas que são apanhadas no meio destas mudanças. Não podem voltar aos tempos antigos e ainda não estão completamente inseridas na modernidade. É um grande grupo de pessoas que está no meio. Saltamos muitas etapas. A civilização e a modernidade. Em apenas 50 anos, de repente, temos computadores portáteis, telemóveis, grandes empresas e todas as tecnologias. Agora temos no nosso país, e na verdade nesta província, este grande projeto de GNL, comercialização de gás, e empresas do outro lado da Papua Nova Guiné. Ouro, petróleo, cobre, níquel. É bom termos estas empresas porque precisamos de dinheiro. Precisamos desenvolver a vida humana, a sociedade e elevar o nível das pessoas. Mas, simultaneamente, há tantos aspectos negativos. Quando esta empresa iniciou a sua atividade, muitas das escolas foram encerradas, porque os professores foram em busca de emprego nessas empresas, porque elas ofereceram melhores salários. E até mesmo algumas das crianças foram à procura de emprego. Por receberem tanto dinheiro, não sabem o que fazer com ele. Por isso, gastam com álcool, na produção doméstica de cerveja, na prostituição, e assim assistimos ao aumento do número de casos de AIDS e outras doenças.
Não gosto de ir à cidade. Vou à igreja e, para mim, chega para ser feliz. Na cidade há muitas conversas sobre mortes, assaltos e roubos. Dizem palavrões e há muitos bêbados. Afeta principalmente os jovens, que provavelmente na maioria das vezes se sentem perdidos. Os mais velhos falam sobre o fato de terem perdido o contato com os mais jovens. Os jovens são como todos os jovens, fascinados por tudo o que é novo e nem sempre capazes de resistir. Contudo, a cidade é o único lugar onde os jovens instruídos conseguem encontrar trabalho. Se um jovem não encontra trabalho, tem de viver de alguma coisa, incluindo dos roubos ou dos assaltos. Tem de viver de alguma coisa. A ideia sobre a vida na cidade é muitas vezes equivocada. Pessoas de toda a Papua Nova Guiné constroem casas improvisadas e se estabelecem nos bairros de lata. Não é um lugar seguro. Os criminosos costumam se reunir em grupos chamados rascals e fazem assaltos. Não tem outro tipo de trabalho e é assim que ganham dinheiro. No entanto, as aldeias não têm as comodidades que se podem encontrar numa cidade, como escolas, hospitais, estradas e energia elétrica. Os pais preocupados com os seus filhos vêm para a cidade à procura de melhores escolas e professores. É por isso que muitas pessoas abandonam a vida da aldeia. Ao ver as oportunidades na cidade, decidi trazer os meus filhos para que pudessem estudar e, assim, assegurar para eles um futuro melhor. Se tivéssemos ficado na aldeia, o meu filho Dominique não teria tido uma educação tão boa e não teria podido estudar numa das melhores universidades. Ele terminou o ensino médio e agora frequenta a UPNG. A vida na capital não é fácil. Tudo se resume a dinheiro. Se os tempos se tornarem difíceis, podemos sempre voltar para a nossa casa de família, para a minha igreja, a minha diocese, a minha família, os meus parentes e amigos. Posso voltar e estar com eles. Isso é algo que as pessoas numa cultura tribal, por exemplo, numa cultura com base num clã, podem nos ensinar. A importância da comunidade, a importância do trabalho em conjunto, da comunhão e da humildade. Que todos precisam ser parte de uma comunidade, e o serviço e a identidade que daí vem. A fé que a igreja trata de pregar é um fator de estabilidade. É algo que pode trazer significado. É algo que pode trazer estabilidade. Algo que pode trazer sabedoria. Algo que pode trazer graça para a vida das pessoas que, de alguma forma, foram feridas. A nossa fé em Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e amanhã, é algo que eu penso que pode ajudar. As pessoas voltam a descobrir a sua identidade no meio de todas as suas dificuldades, mudanças e perturbações deste mundo pós-moderno. Eu penso que é realmente um grande dom que a igreja pode levar para as pessoas neste tipo de situação. Vim para Papua Nova Guiné com a ideia de ser um grande missionário. Pensava que iria ser aquele que faria tudo isto por Jesus. Iria deixar a minha família, a minha cultura, a minha comida, tudo o que era meu. Pensava que vinha para levar a minha cruz e logo descobri que Deus me trouxe aqui para me abençoar. Tudo aquilo que eu pensava que iria fazer para Deus, Deus fez muito mais por mim.
Na simplicidade das pessoas, às vezes tenho que engolir a seco para evitar ficar sem ar quando me sinto inspirado pela fé do povo, pela simplicidade do povo, pelo amor do povo, pela igreja, pelos sacerdotes e pelas religiosas. Gostaria de voltar a dizer a todos que tiveram pena de mim por ter abdicado de tudo e por ter vindo enfrentar todas essas dificuldades, mas isso seria uma mentira. Não queria estar em mais nenhum lugar e não considero que sejam dificuldades, mas uma bênção incrível que eu nunca poderei pagar a Deus, nem em 1 milhão de anos. No Sudão do Sul, um padre arrisca sua vida para resgatar crianças escravizadas. No Oriente Médio, milhares de famílias cristãs, ameaçadas pelo terrorismo, encontram refúgio em abrigos criados pelos bispos. Na cidade de São Paulo, missionários passam a noite nas ruas procurando restaurar a dignidade daqueles que se perderam nos vícios. Tudo isso você pode ver mensalmente no Eco do Amor, o informativo gratuito da Fundação Pontifícia ACN. Ligue agora para 0800 77 099 27 ou acesse o site acn.org.br e peça para receber gratuitamente o seu Eco do Amor. Você vai conhecer os projetos apoiados pela ACN e fazer parte desse grandioso trabalho missionário presente em mais de 140 países. Acabamos de apresentar, em boa parte, numa nova dimensão, este povo que acolheu nas suas tribos a boa nova de Jesus. Quebrou o seu espírito de guerreiros e de rivais e de ódios entre os clãs e descobriram a fraternidade, acolheram os missionários. E se abriram ao mundo, ao mesmo tempo. Papua, que acolheu a palavra de Deus, que os missionários, através das intempéries de um clima de montanhas, da doação incrível, levando a boa nova, lhes gestou uma nova maneira de ser. Esse mesmo país também foi marcado pela modernidade e o progresso dos nossos tempos, aonde produziu o êxodo do interior para as cidades, aonde as indústrias modernas chegaram num país que tem riquezas naturais, provocou o êxodo das novas gerações para as cidades, criou as tensões entre a cultura do interior e a cultura da cidade. Criou-se as periferias da dor, da miséria em torno dos grandes centros. E esses missionários e missionárias que levaram, se enculturaram, abraçaram esse povo, levaram o evangelho. Ao mesmo tempo, a igreja sente o desafio de levar a esperança, de fazer essa ajuda a este povo para que não se fira tanto, para que os seus valores, a sua cultura, não entre em choque com o progresso de uma cidade. Esvaziou-se o interior dos professores, dos educadores, vieram ganhar mais no meio das cidades. Com isso, o povo se fragilizou. Em torno da cidade, cresce o conflito como em nossa verdade, da droga, da violência, da marginalização, do abandono, e esses missionários que se encarnaram num povo, reassumem este povo, conservam seus valores e os integra, na medida do possível, no processo dessa nova civilização, com seus valores
e seus sofrimentos. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, esses missionários, diante desse povo carente de tudo, que vive ainda uma situação de libertação e de progresso e de conquista, precisa da minha e da tua ajuda. Ligue-nos, portanto, novamente, para 0800 77 099 27. Ligue-nos. Ligue-nos, porque a sua ajuda, a nossa ajuda, será um meio indispensável para dar para esses missionários, para a igreja de nossos irmãos que vivem neste país, recebendo os meios de evangelização, construindo suas comunidades, recebendo a palavra de Deus, instruindo-os e formando-os, para que o progresso moderno também receba a nova evangelização, como nos diz o nosso Papa Francisco. Isso é ajuda à igreja que sofre. Esses são os missionários. A essência da Igreja de Jesus tem a vocação missionária. Um cristão que não busca levar a boa nova ao mundo não entendeu o que é ser discípula, discípulo de Jesus. E levai-me a boa nova. Hoje a boa nova de Jesus tem a resposta para levar aos conflitos, a falta de esperança, as marginalizações, as tensões sociais, novamente o espírito da partilha, da reconciliação. O sonho de Jesus, Pai que eles se amam, Pai que nenhum seja abandonado, tem que ser o novo coração de uma nova evangelização. Que esses missionários que deram o melhor e dão o melhor de sua vida, encontra de minha parte, de sua parte, você que me acompanha, o espírito da solidariedade. A nós que aqui recebemos a boa nova, que vivemos uma cultura totalmente diferente, que também sofremos o impacto do progresso moderno com seus valores e seus desequilíbrios, que eu e você, que temos uma fé, que recebemos o evangelho, que somos, através desse instrumento aqui que fala, levados a ir lá para um outro continente, vendo nossos irmãos simples, nos seus costumes, nos seus valores, uma igreja que se encultura, uma igreja que os abraça no interior, no meio de todas as intempéries, mas que os abraça nas coroas dos seus sofrimentos dos grandes centros, para lhe levar a boa nova da esperança, para dizer, Jesus os ama, Jesus morreu por todos e que nós somos todos filhos e filhas de um mesmo Pai. Que Deus, no seu amor eterno, através de Jesus, pela ação do seu Espírito, dê a mim e a você a graça de conhecer os irmãos pelo mundo, mas igualmente o compromisso amoroso com eles no levar a boa nova. Que esse Deus nos abençoe e nos acompanhe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não sou eu, é Jesus quem disse, leve a minha boa nova a todos os povos. Aqueles que anunciam a boa nova, o Jesus um dia os acolherá com um abraço na casa do Pai. É Jesus que te diz, me ajude nos mais pequeninos da terra.